Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula sobre concordância, algumas regras que nós não vimos na última aula, dando sequência aqui para a gente encerrar com esse item tão complicado na hora da correção, na hora da produção do texto, e que penaliza muito na competência 1, causador de muitos desvios inclusive. Na última aula nós trabalhamos o básico da concordância verbal, o básico da concordância nominal, e vimos os casos particulares da concordância do verbo com o sujeito simples. E agora a gente começa a falar sobre a concordância do verbo com o sujeito composto. Sabemos que o sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, 2 ou mais núcleos. Imagina-se de cara que o verbo vai concordar sempre com esses 2 ou mais núcleos, mas não é bem assim, nós vamos ver a partir de agora. Começando, se eu tiver o sujeito composto, aquele sujeito com 2 ou mais verbos, na ordem direta dos termos sintáticos, ou seja, antes do verbo, sujeito composto antes, anteposto ao verbo, o verbo fica obrigatoriamente no plural, como a gente está acostumado a fazer. Então, se eu tenho aqui sujeito composto, sujeito com 2 núcleos, o fazendeiro e a filha, os dois separadamente estão no singular, mas na soma o verbo vai para o plural para concordar com os 2 núcleos. Verbo no plural concordando com os 2. Porém, preste atenção nisso agora, se eu tenho o sujeito composto pós-posto ao verbo, ou seja, o sujeito está depois do verbo e não antes, como a gente está acostumado, então você tem dupla possibilidade de concordância. Ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo, mesmo que esse núcleo esteja no singular, ou o verbo concorda com todos, ou seja, no plural. Eu coloquei aqui duas situações para vocês perceberem. Veja, primeiro o verbo, voltaram para só lá na frente, só lá no final vir o sujeito composto. É uma situação pouco usada por nós estamos acostumados a usarmos o sujeito antes de tudo como primeiro item da oração, mas existe a possibilidade da inversão. Quando isso acontece, se o sujeito composto vier depois do verbo, pós-posto ao verbo, dupla possibilidade de concordância. Ou o verbo concorda com todos os núcleos, como acontece aqui no primeiro exemplo. Voltaram tarde do show o menino e os primos dele. O verbo está concordando com menino e está concordando com primos, os 2 núcleos. Ou então, o verbo fica no singular concordando com o núcleo mais próximo. O núcleo mais próximo do verbo voltar é o núcleo menino, que está no singular. Então, existe a possibilidade de o verbo ficar no singular. Eu sei que é pouco usado, eu sei que você vai achar estranho. Você não é obrigado a usar essa concordância, já que existe a concordância padrão, o verbo concordando com todos os núcleos. Mas você precisa pelo menos saber que existe essa possibilidade de concordância. Se não for numa perspectiva de produção textual, que seja pelo menos numa perspectiva de resolução de questões de concursos, questões de vestibulares, que vez por outra cobram concordância numa questão fechada. Mas aí fica a dica. Se eu tiver o sujeito composto depois do verbo, existe a dupla possibilidade de concordância. Mas se for na ordem direta, primeiro o sujeito composto para depois vir o verbo, então nada muda, nada do que você já está acostumado a ouvir muda. O verbo concorda com todos os núcleos. Seguindo ainda com o sujeito composto, quando eu tiver núcleos que forem de pessoas gramaticais diferentes, por exemplo, eu tenho primeira mais segunda, ou tenho primeira mais terceira, ou tenho primeira mais segunda mais terceira, eu tenho que observar o seguinte. Caso haja a primeira pessoa, ela prevalece sobre as demais. Por exemplo, eu, tu e ele ficaremos juntos
no grupo de teatro. Veja que o verbo, logicamente, vai ficar no plural. A gente está falando aqui não de singular e plural, mas de pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, já que as pessoas gramaticais são diferentes. Se existir a primeira pessoa, primeira mais segunda, ou então primeira mais terceira, ou então primeira mais segunda mais terceira, o verbo fica na primeira pessoa do plural. É só você fazer aquela regrinha. Troca esses 3 núcleos por um só. Você vai conseguir o quê? Você vai trocar pelo nós. Então, você faz a concordância com o nós, tá? Que aí, se eu for trocar eu, tu e ele por um único pronome, vai ser o pronome nós na primeira pessoa do plural. Por isso, o verbo fica na primeira do plural. Agora, se for uma relação em que não haja primeira pessoa, se você tiver apenas segunda e terceira pessoa, segunda e terceira pessoas como núcleos do sujeito, então você vai ter dupla possibilidade de concordância. Ou o verbo fica na segunda do plural, ficareis, ou o verbo fica na terceira do plural, ficarão. Lembrando, é sempre no plural, tá? É sempre no plural. Não tem singular nesse caso, até porque o que está em jogo aqui é a concordância de pessoa e não de número. O número é óbvio, é plural, porque eu tenho mais de um núcleo, ok? Então, primeira mais segunda, primeira mais terceira, primeira mais segunda mais terceira, verbo na primeira do plural. Agora, se eu tiver apenas segunda e terceira sem a primeira pessoa, ou o verbo fica na segunda pessoa, como acontece no segundo exemplo, ou o verbo fica na terceira pessoa, como acontece no terceiro exemplo, sempre do plural. Ou segunda do plural, ou terceira do plural, ok? Ainda com sujeito composto, estamos acostumados também a observarmos núcleos de um sujeito composto ligados pela conjunção e. Mas se o elemento de ligação, ao invés do e, for o ou, então eu tenho que observar primeiro qual é o valor semântico desse ou, para, a partir daí, decidir qual tipo de concordância eu vou fazer. Porque a gente está muito acostumado a usar o ou para excluir, como uma conjunção alternativa, em que eu coloco duas opções, mas ao escolher uma, automaticamente eu excluo a outra. Quando isso acontecer, se eu tenho 2 núcleos de um sujeito ligados pelo ou, e a ideia desse ou é de exclusão, é de alternância, mas que uma exclui a outra, então o verbo só vai concordar com um dos 2 núcleos. Porque, por mais que eu tenha 2 núcleos nesse sujeito, só um dos 2 é que vai executar essa ação. Tá? Então, o verbo vai ficar no singular, concordando ou com João ou com Pedro. João ou Pedro dirigirá o carro. Repito, por mais que nesse caso tenham aparecido 2 núcleos, mas um vai excluir o outro. Por exemplo, se João for dirigir, Pedro não vai dirigir. Se Pedro for dirigir, então João não dirige. Ou um dirige, ou o outro dirige. Os 2 não, ok? Então, nesses casos em que eu tenho 2 núcleos unidos pela conjunção alternativa ou, conjunção essa que exclui um dos 2 itens, então o verbo vai ficar no singular, concordando apenas com um dos 2. Agora, se esse ou tiver sentido de adição, e aí você vai ter que ler, entender, interpretar para chegar a essa conclusão, então o verbo fica no plural, concordando com os 2. Por exemplo, cinema ou teatro me agrada. O que é que eu estou dizendo aqui? Cinema me agrada, teatro também. Eu gosto do cinema, eu gosto do teatro, gosto dos 2. É como se eu tivesse um e. Eu poderia trocar muito bem aqui cinema e teatro me agradam. Então, se eu tiver uma situação em que eu tenho 2 núcleos unidos pelo ou, mas esse ou é mais aditivo do que alternativo, então o verbo concorda com os 2 núcleos. É como se eu tivesse a conjunção e ao invés da conjunção ou. Então preste atenção. Sujeito composto em que os núcleos são ligados pela conjunção ou. Perceba primeiro qual é o valor semântico desse ou. Se é um ou aditivo ou se é um ou alternativo, aquele que exclui.
Se for um que exclui, então você vai fazer a concordância ou com um núcleo ou com outro núcleo, ou seja, verbo no singular. Agora, se o ou for um valor de adição, mesmo que seja pouco comum, mas se a interpretação nos levar a isso, o verbo concorda com todos os núcleos, ou seja, plural. Temos ainda os casos em que eu uso o elemento com para fazer essa junção. É pouco comum também, mas pode acontecer. Nesse caso, o verbo no plural, porque eu vou fazer a concordância com todos os núcleos. Por exemplo, a mulher com as filhas entraram apressadamente na loja. Veja, a mulher entrou, as filhas também entraram. Então, o verbo concorda com mulher e concorda com filhas. Tá? É como se fosse a conjunção e usada normalmente. Se eu tiver como elementos que ligam aí os núcleos de sujeito composto, o tanto como, ou então tanto quanto, ou então não só, mas também, não só como também, o verbo também fica no plural, concordando com todos os núcleos. Por exemplo, tanto Emília, que é um núcleo, quanto Leonor, que é outro núcleo, estimam-no muito. Ou então, tanto Emília como Leonor estimam-no muito. Então, se eu tiver tão quanto, tão como, não só, mas também, verbo no plural concordando com todos os núcleos. É como se eu dissesse assim: Emília e Leonor estimam-no muito, tá? É só você trocar o e pela locução conjuntiva tanto como, ou então tanto quanto, não só, mas também, ou então não só como também, não somente, mas também, enfim. Todos eles têm valor aditivo, ok? E você faz a concordância normalmente com todos esses núcleos. Saindo um pouquinho agora da concordância do verbo com sujeito composto e vindo trabalhar a concordância do verbo ser. Gente, o verbo ser, preste atenção nele que ele é especial. Ele, em alguns momentos, foge um pouquinho à regra, porque a gente acabou de ver que o verbo concorda com o sujeito. Mas se o verbo for o verbo ser, ele pode concordar com outro item, ele pode concordar com o predicativo. Primeiro vamos lembrar que o verbo ser é um verbo de ligação. Lembrando, preste atenção nisso. Essa regra que eu disse, ela não se aplica a todos os verbos de ligação, tá? Ela só se aplica ao verbo ser. Mas eu tenho que lembrar que o verbo ser é um verbo de ligação, para lembrar que o verbo de ligação é a palavra que liga o sujeito ao predicativo. Ou seja, sempre que eu tenho um verbo ser, antes dele tem o sujeito, depois dele tem o predicativo do sujeito. E há casos em que o verbo pode concordar com o predicativo, ao invés de concordar com o sujeito. E aí a gente vai ver o seguinte: se eu tiver entre o sujeito e o predicativo do sujeito, que é aquele atributo, é aquela característica que vem depois do verbo ser. Se entre um e outro, um for pessoa e o outro for coisa, um representar pessoa, o outro representar coisa, o verbo concorda com a pessoa. Preste atenção. Lembra que o verbo ser é um verbo de ligação, por isso liga um sujeito a um predicativo do sujeito. Então, se eu tiver sujeito, verbo ser, predicativo do sujeito, entre o sujeito e o predicativo, um representar pessoa e o outro representar coisa, o verbo concorda com aquele que representa pessoa. Se a pessoa estiver representada pelo sujeito, você faz a concordância normal, como você já vem fazendo sempre. Mas se a pessoa estiver no predicativo, você vai fazer a concordância não com o sujeito, mas com o predicativo. Veja aqui esses dois exemplos. Primeiro, Renato era as esperanças do pai. O que é que eu tenho aqui? Renato, sujeito, pessoa, singular. Esperanças, predicativo, coisa. Porque se não é pessoa, é coisa. Esperança não é bem uma coisa, mas a gente vai colocar nessa categoria de coisa. Enfim, não é pessoa, é coisa, tá? Então, veja que eu tenho um predicativo
Como não representa pessoa, o verbo concordou normalmente com o sujeito, nada do outro mundo, porque nós já estamos acostumados a isso. O verbo concordando com o sujeito. Mas olha o segundo exemplo. A esperança dos pais sujeito, esperança núcleo do sujeito. Mas olha o que vem depois do verbo ser. São eles. Eles está representando, está antecipando os filhos, ou seja, eles, que é o predicativo, está no plural. Então, nesse caso, o verbo não vai concordar com o sujeito esperança, o verbo vai concordar com o predicativo eles, que está no plural, porque o predicativo representa pessoa e o sujeito representou coisa. Eu vou repetir isso, gente. Se eu tiver essa estrutura, sujeito mais verbo ser mais predicativo do sujeito, e na relação entre sujeito e predicativo, um representar pessoa e o outro representar coisa, o verbo concorda com quem está representando pessoa. Se essa pessoa for o sujeito, faz a concordância gramatical como você já está acostumado. Mas se a pessoa não estiver no sujeito e sim no predicativo, então você vai fazer uma concordância, a concordância do verbo ser não com o sujeito, mas com o predicativo do sujeito, mesmo que isso pareça a coisa mais estranha do mundo, né? Mesmo que esteja na contramão do que nós estamos aprendendo desde sempre. Mas lembre, isso é uma observação apenas do verbo ser, tá? Cuidado para não sair fazendo isso com outros verbos de ligação. Ainda sobre essa relação entre sujeito e predicativo, se os dois indicarem coisa, mas um for coisa no singular e o outro for coisa no plural, o verbo concorda com a coisa que estiver no plural. Por exemplo, os livros são a minha paixão. Eu tenho aqui os livros, coisa, paixão. A gente vai colocar na categoria de coisa também. Livros no plural. Então, o verbo concorda normalmente com livros. A concordância que nós já estamos acostumados aqui com o sujeito. Mas observe esse outro exemplo. A minha paixão são esses discos antigos. Veja, a minha paixão no singular, que é o sujeito. E o predicativo, que também está representando coisa, está no plural. Então, se sujeito e predicativo ambos representarem coisa, mas o predicativo for coisa no plural, o verbo vai ficar no plural, concordando não com o sujeito, mas com o predicativo do sujeito que está no plural. Tá? Então, só para a gente fechar essa regra, antes de a gente partir para outra, o verbo ser pode apresentar uma particularidade, ele pode fazer a concordância não com o sujeito, mas com o predicativo do sujeito. Primeiro, se eu tiver entre sujeito e predicativo, um que representa a pessoa e outro que representa a coisa, o verbo concorda com a pessoa. Se a pessoa estiver no predicativo, o verbo concorda com o predicativo. Se entre sujeito e predicativo do sujeito, ambos representarem coisa, mas um deles for coisa no plural, o verbo vai concordar com quem estiver no plural, mesmo que seja o predicativo, ok? Se liguem aí nessas particularidades, dessa possibilidade de o verbo ser concordar não com o sujeito, mas com o predicativo do sujeito, tá bom? Ainda sobre o verbo ser, quando esse verbo indicar horas e distâncias, o verbo vai concordar com a expressão numérica que aparece após na indicação dessas horas ou dessa distância. Na indicação de horas, por exemplo, para 1 hora é 1 hora. De 2 horas até a última hora do dia são 2 horas. Tá? Eu não coloquei aqui como exemplo, mas se ligue se você tiver a expressão meio-dia, meia-noite, nesse caso concorda com a expressão é meio-dia, é meia-noite, ok? E se for com número 1 de 1 hora, verbo no singular, de 2 em diante, verbo no plural. Sobre distâncias, daqui até a feira é 1 quilômetro, número 1 singular, do 2 ao infinito, verbo no plural. Então,
o verbo ser na indicação de horas em que de distâncias, o verbo concorda com a expressão numérica, ou seja, número 1 singular, do 2 ao infinito, verbo no plural. Agora, se o verbo ser estiver indicando datas, você tem dupla possibilidade de concordância. Ou o verbo fica no singular, concordando com a palavra dia, mesmo que ela esteja subtendida, como acontece aqui, ó. É 12 de junho, é 12 de junho. Você vai dizer, Diego, cadê a palavra dia? Ela está subtendida. Quando eu digo é 12 de junho, é como se eu estivesse dizendo é dia 12 de junho. Mesmo que a palavra dia não apareça, eu posso fazer a concordância com a ideia de dia que eu tenho aqui. Ou então, o verbo concorda com a expressão numérica. Se for a partir do dia 2, então o verbo no plural. Do dia 2 ao dia 31, verbo no plural, concordando também com a expressão numérica, tá? Então, dupla possibilidade de concordância quando o verbo ser indicar datas. Ou ele fica no singular, concordando com a palavra dia, mesmo que a palavra dia esteja subtendida, como acontece no primeiro exemplo, ou então ele concorda com a expressão numérica, se for a partir do dia 2, do dia 2 ao dia 31, dependendo do mês, o verbo pode ficar no plural, ou seja, dupla possibilidade de concordância nesse caso. Rapidinho agora sobre a concordância dos verbos impessoais. Sabemos que os verbos impessoais são aqueles que não têm sujeito. E aí, como não tem sujeito, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Sabemos que o verbo concorda com o sujeito, mas se não houver sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. E o que eu tenho que lembrar agora é quais são as situações, as exceções em que não há sujeito, sabendo que o sujeito é um termo essencial da oração. Então, qual seria essa exceção? Primeira, verbos que indicam fenômenos da natureza. Verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais, por questões óbvias. Nesse exemplo aqui, se eu fosse criar um sujeito para o verbo relampejou, eu teria o relâmpago, relampejou a noite toda, e não faz sentido isso, é desnecessário. Então, por uma questão lógica, uma questão óbvia, o verbo que indica fenômeno da natureza não tem sujeito, por isso o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Agora, observe aqui o seguinte, prestem bem atenção. Quando eu tenho um verbo que geralmente indica fenômeno da natureza, mas ele estiver sendo usado com sentido diferente, ou seja, quando ele estiver sendo usado conotativamente, uma figura de linguagem, um novo sentido daquele verbo, então ele passa a ser pessoal e vai concordar com o sujeito. Por exemplo, as bênçãos choveram sobre nós. Veja que por mais que eu tenha aqui o verbo chover, ele é um verbo agora pessoal, ele teve sujeito. Ele está concordando com bênçãos, até porque ele não está indicando um fenômeno da natureza. Por mais que o verbo chover geralmente indique fenômeno da natureza, nesse caso não indicou. Nesse caso ele teve uma função diferente, um sentido diferente. Então ele deixa de ser impessoal, passa a ter sujeito e o verbo concorda normalmente com ele, com o sujeito. Assim como acontece nesse outro exemplo, o verbo trovejar, não mais indicando um trovão, fenômeno da natureza, mas trovejar no sentido de fazer barulho. Eles trovejaram de raiva. A mesma coisa, o uso conotativo do verbo, ou seja, ele não está indicando o fenômeno da natureza, e o verbo concorda normalmente com o sujeito, o núcleo do sujeito que agora existe. Agora ele não é mais um verbo impessoal, um verbo que indica fenômeno da natureza. Tá? Então, primeiro caso, cuidado aí com a exceção, que é quando o verbo não está de fato indicando um fenômeno da natureza. Voltando ainda aos casos em que os verbos são impessoais, o verbo haver com o sentido de existir não admite sujeito. Então, houve haver, teve o uso do haver com o sentido de existir, automaticamente verbo na terceira pessoa do singular. Cuidado para não dizer
já houveram duas discussões. Não, o verbo haver, com sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito, logo fica na terceira pessoa do singular, ok? E para a gente terminar, verbos que indicam tempo ou clima são os verbos haver, fazer, estar e ir, quando indicam tempo ou clima, também são verbos impessoais, por isso não tem sujeito e ficam na terceira pessoa do singular. Por exemplo, há meses que não te vejo, que não o vejo. Veja aí o verbo haver utilizado para indicar tempo, assim como faz 2 anos que não tiro férias. Cuidado para não dizer fazem 2 anos que não tiro férias. O verbo fazer aqui está indicando tempo, tempo transcorrido. Então ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Cuidado com isso. Veja aí outros exemplos, nesse caso indicando clima, está frio hoje, também sem sujeito, verbo também na terceira pessoa do singular, vai em 2 anos ou mais que eles separaram, de novo um verbo indicando tempo transcorrido, por isso terceira do singular. Eu não vou dizer vão em 2 anos, ou em 2 ou mais anos, e sim vai em 2 anos. Verbos que indicam tempo transcorrido ou clima ficam na terceira pessoa do singular, porque não tem sujeito, eles são verbos impessoais. Fechado? Agora, dando uma pausa da concordância verbal, vindo aqui para algumas observações da concordância nominal, já partindo aqui para o fim dessa nossa aula, só algumas observações. Primeiro, vamos lembrar que a concordância nominal é a concordância em gênero e número entre o substantivo e os determinantes desse substantivo, ou seja, entre substantivo e adjetivo, substantivo e artigo, substantivo e numeral, substantivo e pronome. Eu trago de volta esse exemplo que eu mostrei lá na aula passada, só para a gente lembrar a regra básica de concordância nominal. Eu tenho aqui o substantivo nome, substantivo, né, núcleo nominal, e outros itens que se referem a ele têm que concordar com ele. O artigo o pronome meu, o numeral primeiro e o adjetivo tranquilo, todos concordando com o termo ao qual eles se referem, tá? Esse é o básico da concordância nominal, mas, assim como na concordância verbal, ela também nos apresenta algumas particularidades e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Primeiro, quero falar sobre as expressões é proibido, é necessário, é bom. Na verdade, a concordância é aqui com o predicativo, proibido, necessário e bom. Observe primeiro se o termo ao qual esse predicativo se refere, ele tem sentido genérico ou ele está com sentido específico. Se ele tiver com sentido genérico, o adjetivo vai ficar no masculino singular. Por exemplo, fruta. Veja, o é bom está se referindo à fruta. O adjetivo bom está se referindo à fruta. Que por mais que seja uma palavra feminina, nesse caso aparece de forma genérica, com sentido genérico, na verdade. Fruta, qualquer fruta. Eu não usei nenhuma palavra para especificar fruta dentro do sujeito. Então, por mais que fruta seja uma palavra feminina, o adjetivo bom vai ficar no singular. Ele não se flexiona, ele fica invariável. Agora, se esse sujeito for determinado por um artigo, for determinado por um pronome, então a concordância acontece normalmente, como você observa aqui. Ao invés de fruta, eu disse a fruta. Veja que agora tem um determinante, o artigo que está determinando fruta, não é uma fruta qualquer, é uma fruta específica. Então, nesse caso, a concordância acontece normalmente. Isso acontece para o proibido e para o necessário. A mesma coisa que eu falei sobre o é bom, serve para o é proibido e para o é necessário. A expressão é proibido, a expressão é necessário e a expressão é bom, tá? Na verdade, foque aí no adjetivo proibido, necessário e bom, que são a base aqui da concordância nominal, tá bom? Então, é bom, é necessário, é proibido. Se tiverem se referindo a um substantivo de sentido amplo, de sentido genérico,
por mais que seja uma palavra feminina, a expressão não se flexiona. Agora, se estiver se referindo a uma palavra que esteja especificada por um artigo, especificada por um pronome, então a concordância acontece normalmente nesse caso, tá bom? Outras particularidades da concordância nominal, palavras como bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, longe, só. Você tem que observar primeiro se elas têm valor de adjetivo. Se são adjetivos ou se são pronomes adjetivos. Se for adjetivo ou se for um pronome adjetivo, ela vai concordar normalmente com o substantivo ao qual se refere. Por exemplo, estas frutas são caras. Caras aqui um adjetivo caracterizando as frutas. Então, se flexionou normalmente. Já é meio-dia e meia. Meia aqui indicando metade. Não do dia, sim da hora. Está se referindo à hora. Meia hora, por isso meia, meio. Preste atenção, a gente às vezes observa muito desvio com a palavra meio ou meia. Gente, meio, quando indicar metade de algo, é um pronome com valor adjetivo. Concorda normalmente com o substantivo. Por exemplo, se eu disser eu tenho meia garrafa d'água, eu vou dizer meia garrafa porque garrafa está indicando metade, quantidade, tá? Metade da água. Então, meio no sentido de metade é um pronome adjetivo, funciona como adjetivo e faz a concordância normalmente com o termo ao qual se refere. Agora, se meio tiver sentido de um pouco, aí vai entrar aqui, ó, advérbio. Advérbio é uma palavra invariável, advérbio não se flexiona. Veja aí a palavra meio. A porta meio aberta, meio não está aqui no sentido de metade, está no sentido de um pouco. Se está no sentido de um pouco, é um advérbio. Sendo advérbio, não se flexiona. Mesmo que eu tenha aqui a porta como base, mas o meio não está caracterizando porta. Não é uma característica, não funciona como adjetivo, funciona como advérbio. E advérbio é uma palavra invariável, por isso não se flexiona. Um outro exemplo, a menina não pode dizer eu estou meia doente. Se ela disser que está meia doente, eu vou entender que metade dela está doente e a outra metade não está. Tá? Então, meio no sentido de um pouco, indicando aqui uma intensidade, é advérbio, sendo advérbio não se flexiona, é uma palavra invariável. Com valor adjetivo se flexiona normalmente, com valor de advérbio não se flexiona. Isso acontece também, gente, eu não coloquei aqui no exemplo, mas cuidado com a palavra bastante. Bastante com sentido de muito, tanto bastante quanto muito, tá? Preste atenção nisso. Essas palavras indicando quantidade se flexionam normalmente, indicando intensidade, aí vão ser advérbios e não se flexionam. Se eu disser, por exemplo, eu tenho muitos amigos, então eu vou com bastante eu vou dizer eu tenho bastantes amigos. Bastante indicando quantidade é adjetivo, funciona como adjetivo, na verdade, é um pronome adjetivo e se flexiona normalmente para concordar com o termo ao qual se refere, tá? Agora, bastante indicando intensidade, assim como muito indicando intensidade, não tem concordância porque vai ser um advérbio. Advérbio é uma palavra invariável, tá bom? Outro grupo de palavras que podem causar transtorno, anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, kit. Essas palavras podem se flexionar normalmente. Meninos dizem obrigado, meninas dizem obrigado. Inclusive, preste atenção nisso, gente. O obrigado não é só no singular. Eu posso dizer, por exemplo, se um grupo de meninas for agradecer, uma menina for agradecer em nome de um grupo, elas podem dizer obrigadas. Então existe, além do feminino para obrigado, existe o plural também, tá? Desde que o agradecimento seja em grupo. Anexo se flexiona normalmente, incluso também, segue inclusas as notas promissórias. Eu estou colocando essas palavras aqui porque são palavras que causam
transtorno. As pessoas não sabem que elas se flexionam normalmente, né? As provas seguem anexas. Se eu for mandar um e-mail a uma coordenação com um bloco de provas e forem provas no plural, então eu vou dizer as provas seguem anexas. Anexas concordando com provas. Mesmo concorda com o termo ao qual se refere. Eu mesmo fiz isso. Mas se eu colocar no plural, nós mesmos fizemos isto. Tá? Próprio, ele próprio fez isso, ela própria fez isso. Kit, tem gente que deixa de usar o kit, deixa de flexionar o kit, mas quando, por exemplo, ele está se referindo a um núcleo plural, nós, eu não vou dizer nós estamos kit, e sim nós estamos kites. Agora, se o núcleo for singular, por exemplo, eu estou kit com você, então ele concorda ali com o núcleo singular. E aí, só uma observação. O advérbio só, com sentido de somente, menos e alerta, além da expressão em anexo, cuidado, não estou falando da palavra anexo sozinho, e sim da expressão em anexo, são sempre invariáveis. Tá? Se for a palavra anexo sozinha, então ela se flexiona normalmente para concordar com o termo ao qual se refere. Agora, se eu tiver a expressão em anexo, então ela é invariável. E, gente, pelo amor de Deus, não existe menos, tá bom? Menos é uma palavra invariável. Não existe menos. Beleza? E aí a gente encerra mais essa aula aí com uma série de regras de concordância verbal e nominal para que você não pise mais, não tenha mais desvio na sua produção textual. Um abraço a todos e até a próxima aula.